Sejam todos muito bem-vindos, que prazer estar falando com vocês aqui hoje. Eu sou Regiane Cunha, terapeuta, formadora e especialista no tratamento da ansiedade e depressão, criadora da técnica Biomicrohertz, que tem transformado centenas de vidas através de centenas de terapeutas que aplicam a técnica e conseguem trazer resultados para pacientes ansiosos e depressivos. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje, para falar no quadro Por Trás dos Sintomas, para ajudar você a desvendar aquilo que o seu paciente chega e diz para você em consultório que está acontecendo. Imagina que você vai receber o seu paciente, seja você massagista, seja você massoterapeuta, seja você reflexologista, seja você shiatsu, seja você acupunturista, seja você aromaterapeuta, seja você o que seja. Se você está acostumado a lidar com pacientes que às vezes vêm queixosos de outras coisas, é importante nós conseguirmos compreender o que significa aquele sintoma, o porquê que está acontecendo aquilo com o nosso paciente, conseguir olhar por trás do sintoma, né? Antigamente, quando nós falamos da medicina de Hipócrates, né? Hipócrates, o pai da medicina, ele já falava sobre isso, ele falava sobre a importância de nós conseguirmos olhar o corpo do paciente como um todo. Nós temos que parar de cometer os mesmos erros, de olhar o paciente por pontas isoladas. Ah, o paciente tem problema no fígado, eu vou no especialista de fígado. Ah, o paciente está com problemas cardíacos, eu vou no cardiologista. E se a gente olha de uma coisa de uma forma isolada, às vezes a gente faz com que outros órgãos possam adoecer. E é sempre uma coisa que eu falo muito para os meus terapeutas biomicrohertz, quando eles dizem, Gi, meu paciente tem um problema X, ele já sabe que ele tem problema. Eu vou dar um exemplo, claro, do que os meus terapeutas biomicrohertz sempre perguntam na formação. Gi, o meu paciente está com um problema nas varizes. Eu posso ir lá no pontinho específico ligado aos vasos sanguíneos e trabalhar o sistema circulatório a partir daquele pontinho, ajudando o paciente? Eu sempre digo, não. Um redondo não. Por que um redondo não? Porque quando nós resolvemos uma situação específica, porque às vezes você achando que vai ajudar o seu paciente, você achando que vai estar fazendo o melhor para o seu paciente, você pode estar piorando a situação dele. E eu quero que você imagine isso de uma forma simples. Afinal de contas, se a gente vai falar do nosso quadro Por Trás do Sintoma, é bom embasar, né? Vocês entenderem, terapeutas, o porquê que eu estou querendo dizer. Imagina que você tem aí na sua casa um vazamento de água. E você não entende de encanação, certo? Você vê o vazamento, aí você fala assim, nossa, tá saindo água aqui nesse pontinho. Aí você vai e tapa o buraco que estava saindo aquela água. Só que aquilo que estava acontecendo era muita pressão e era muita água. Então, automaticamente, o seu próprio cano pode já estar com problemas e ele estourar em outro lado. Sabe quando você tapa um ponto e daí estoura em outro lado? Isso pode estar acontecendo também com o seu paciente. Você está resolvendo uma situação que vai piorar ou agravar uma outra coisa que ele ainda não sabe que tem, mas já está existindo. Então, é importante nós conseguirmos ter embasamento do que está interlaçado com o quê. E ser um terapeuta que consegue olhar para além daquilo que está específico, que o paciente traz como queixa individual, mas olhar o que está acontecendo. Esse quadro Por Trás do Sintoma tem esse intuito, fazer com que vocês consigam olhar muito para além do próprio sintoma do paciente. Mas, falando sobre isso, nós vamos trazer aqui um embasamento bastante grande sobre intestino hoje. Então, se você pega um paciente seu, terapeuta que está com problemas intestinais, se você tem um paciente que está com problemas intestinais, você precisa ajudar o seu paciente a entender o que está para além dessa situação, o que pode estar acontecendo, o que está fazendo com que o seu paciente desenvolva um problema intestinal, tá bom? O intestino delgado de um paciente, principalmente pacientes que sofrem com ansiedade, com depressão, está muitas vezes relacionado. E relacionado porque o intestino, não só porque ele é o nosso, algumas pessoas dizem o nosso segundo cérebro, eu poderia dizer quase que o nosso terceiro cérebro, né? Não só porque ele é um dos grandes produtores de neurotransmissores essenciais do nosso cérebro, como também porque ele é diretamente impactado através do sistema nervo-vagal na relação da doença do paciente ansioso com o intestino. Então, é muito comum a gente encontrar pacientes que tenham problemas de ansiedade, que tenham problemas de depressão, que tenham o intestino irritado, ou a síndrome do intestino irritável, né? Ou gastroenterite, ou úlceras. Por quê? Né? Aí úlceras normalmente mais estomacais, né? Mas por que essa região, estômago, intestino, fica tão desenvolvida para algumas questões? É sobre isso
que nós vamos estar falando. O que está por trás quando a gente fala dos sintomas, né, de intestino? O que pode estar acontecendo que está fazendo com que meu paciente tenha um intestino irritado? Primeira coisa que eu quero perguntar, quem aqui já sentiu que o seu intestino estava reagindo de forma emocional? Ou seja, quando você recebe uma notícia, de repente você vai ver que o seu intestino reage instantaneamente. Ele está com essa ligação direta ativa, né? Então vai já colocando aí nos comentários que, como eu sempre falo, essa live ela não é feita para mim, porque isso eu já sei. É feita para você. E para que essas lives continuem acontecendo, eu quero sim que vocês possam interagir, para eu sentir que eu estou falando para pessoas que estão realmente captando essas informações e que está sendo essencial essas informações, né? Papai sempre dizia, não se dá pão a quem não tem fome. Se não fizer sentido para vocês, não faz sentido eu estar aqui trazendo o meu tempo com essa live e esse tipo de conteúdo para vocês, se não vai ser visível ou importante para vocês. Então, a gente tem que conseguir sempre olhar essa conexão do intestino e do nosso cérebro. E qual é essa conexão? Primeira coisa que nós temos que entender é que as nossas emoções, a serotonina, ocitocina, dopamina, 90% dela está produzida no intestino, como eu já disse. Assim como o cortisol, que é o estresse, ele vai também ter ligação direta com o nosso intestino. Mas o que o nosso intestino pode estar querendo dizer? Quais são as causas emocionais por trás do intestino que nós, terapeutas, precisamos olhar? Seja um terapeuta holístico, seja um terapeuta integrativo, seja um terapeuta reikiano, seja um terapeuta que já trabalha com ansiedade e depressão, é importante a gente conseguir olhar o que está por trás do intestino. E normalmente o intestino está relacionado a mudanças e um medo de perder controle. Dificuldade da gente, às vezes, soltar sentimentos. Sabe quando você tem dificuldade de soltar aquela informação, de soltar aquele sentimento? Eu tenho medo de dizer eu vou usar uma palavra feia, com toda a licença. Eu vou soltar essas merdas todas que estão presas em mim, na minha garganta. Eu vou soltar todas essas palavras feias, essas coisas ruins que eu tenho dentro aqui e vão magoar muita gente. Então eu prefiro guardar. Normalmente são pessoas que têm o intestino irritado, principalmente a síndrome do intestino irritável, que estão muito relacionadas com eu não posso falar as coisas de qualquer maneira. Se eu fosse falar do jeito que eu penso, ou falar tudo que eu penso, eu ia afetar muitas pessoas, e eu não quero ficar mal vista por isso. Então, são pessoas que têm dificuldade de soltar essa informação. Além dessa dificuldade de soltar a informação, é um excesso de controle. Se vocês forem pensar dos nossos órgãos, o que mais controla as emoções, o que a gente aprende a controlar desde novinho, está ligado ao intestino. O intestino grosso, agora falando um pouquinho dele, né? Tá ligado ao intestino. Você aprende a segurar um pum, não aprende a segurar um pum? Às vezes não dá para segurar, mas você aprende a segurar um pum. Você aprende a não posso ir à casa de banho agora, a reter a urina, reter as fezes. Você aprende a segurar. Então, nós aprendemos a lidar, a segurar aquilo que a gente não pode soltar na frente de qualquer pessoa. Ao contrário dos animaizinhos, né? A gente vê os animaizinhos, às vezes a gente olha um cão na rua e o cão tá fazendo cocô ali na nossa frente e não tá nem aí pra gente se a gente tá olhando ou não, ele continua concentrado fazendo cocô dele, tá tudo bem. Nós não conseguimos, né? Quem aqui tem facilidade em defecar na frente de alguém? Eu acho que a gente, às vezes, até quando é pequeno, né? Às vezes a gente vê isso nas escolinhas, a criança pequena não quer fazer fezes, não quer defecar na frente de qualquer coleguinha, ela quer ali estar quietinha, no íntimo dela, podendo fazer aquilo. Então, nós temos essa informação subconsciente de que as fezes é algo muito próprio, muito privado, muito íntimo, assim como as palavras e o que a gente pensa do outro. Vocês já pensaram, né? Tem até um filme que faz sobre isso. Vocês já pensaram se as pessoas à nossa volta conseguissem ler os nossos pensamentos? O quanto isso poderia ser danoso? Se nós pudéssemos pensar o que nós quiséssemos, está passando uma pessoa e a gente com aquele julgamento, passa às vezes aqueles vários pensamentos na nossa cabeça, imagina se a pessoa pudesse ouvir, ou imagina se nós fôssemos falar exatamente aquilo que nós pensamos para o nosso chefe, quando nós nos sentimos ofendidos. É justo isso que está ligado, então, ao intestino, esses pensamentos, esses sentimentos, e aí sim a gente vai concordar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por isso que ele produz as emoções. Por isso que ele diz se a gente está bem ou se a gente está mal. Por isso que ele diz se a gente pode se sentir feliz ou pode se sentir triste com aquela informação. Tá?